Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos sabem que eu estou aqui há pouco tempo, e a minha dificuldade sempre foi conciliar a roupa. Não a roupa de jeito de se vestir. Porque de quinta-feira os pastores não vêm de terno, né? Eu falei, hoje eu vou de terno, não vou de terno. Aí chega aqui, o pastor está de blazer. Oh, meu Deus, errei. Mas tá bom, glória a Deus. Os irmãos são compreensíveis, glória a Deus. Queridos, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, uma honra, um privilégio. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, também ao pastor Flausilino, pastor Marcos, que tem nos acolhido com tanto carinho. Eu quero comunicar a ausência da minha esposa. Ela está com a sinusite muito atacada, é ruim mesmo. Nunca, nesses 23 anos de casado, primeira vez que eu vejo ela doente mesmo. Então, peço que os irmãos orem, por favor, pela vida da minha esposa. Por favor, abra a tua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, e a partir do verso de número 8. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, e o verso de número 8 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom e tremendo. Aleluia. Vamos ler então. Os irmãos encontraram? Amém? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer o pão. Ponto e vírgula. E sucedeu todas as vezes que passava por ali, se dirigia para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo ou carinho, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale ao rei ou ao chefe do exército? E ela dissera, ou disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: o que há de fazer, pois, por ela? E disse Geazi: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando ele, ela se pôs à porta. E ele lhe disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Versículo 17. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com seus segadores ou trabalhadores. E disse ao seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o para sua mãe. E ele tomou e levou o menino para sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Amém? Queridos, a Bíblia é linda, maravilhosa. E uma coisa nós podemos ter a certeza absoluta: a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Você não sairá daqui hoje com a sua bagagem vazia, muito menos com o seu coração com dúvidas, porque a palavra de Deus é poderosa para sanar todas as suas dúvidas. Quem era então Eliseu? Eliseu
ele foi o sucessor de Elias, o grande profeta Elias, homem de Deus, que havia deixado a sua marca, poder, glória, autoridade, unção. Elias então, em um determinado tempo do seu ministério, Deus fala com ele que ele precisava preparar algum sucessor. Então, imagine comigo a mensagem. A Bíblia então diz que Elias está passando por um campo de trabalho, e quando ele olha para o lado, ele vê Eliseu trabalhando. Eliseu então estava trabalhando com 2 juntas de bois, estava trabalhando, e quando Deus fala com ele, para que ele jogasse a capa. Por quê? Explico para você. Todas as vezes que um profeta jogava a sua capa, e ela era lançada pelo profeta, e ela não caísse no chão totalmente, isso simplesmente dizia: siga-me, você será alguém comigo, você faz parte do meu ministério, você faz parte do meu chamado. A Bíblia então diz que agora, do nada, ele cumprimenta Eliseu, e quando ele cumprimenta Eliseu, Deus fala para ele: joga a capa, porque eu tenho uma grande obra na vida desse homem. Quem sabe ele não conhecia Eliseu de perto, quem sabe ele não conhecia Eliseu de conversar por muito, somente no momento que ele passava por ali. Mas a Bíblia diz que Deus falou com ele, e ele obedeceu como servo de Deus e jogou a capa. Imediatamente Eliseu então agarra o chamado, e agora começa o ministério da vida de Eliseu. No princípio, o ministério da vida de Eliseu era o seguinte, preste atenção: era observar e entender como era que um homem de Deus, como era que uma pessoa de Deus deveria se portar, como é que orava, como é que andava, como é que se comunicava com Deus. E Eliseu fez muito bem, pastor. Aproveitou os mínimos detalhes, aproveitou as coisas mínimas, seguindo Elias. A Bíblia diz então que ele aprendeu tão bem, e provo para você na Bíblia, que ele aprende tão bem a ter uma comunhão e um relacionamento com Deus, que um dia eles estavam saindo, quem sabe de uma visita, quem sabe de algum lugar que eles estavam indo para fazer a obra de Deus, e Deus fala com Elias: eu vou te levar. Imagine comigo, por favor. Então agora Elias para. Não está escrito na Bíblia, eu estou conjecturando para que você entenda a história. Ele para e começa a chorar, porque Deus acabara de falar com ele. E qual era a palavra de Deus para Elias? Eu vou te levar. Em breve você vai sair deste mundo de sofrimento. Em breve você vai sair deste mundo de horror, e você vai estar face a face comigo. Você demorou para dar um glória a Deus, irmão. Irmão, imagina só alguém que amava a Deus, alguém que andava com Deus, como você, como eu. Inspira. Se o seu desejo maior não for querer ver Deus face a face, querer ver Jesus face a face, então o foco está errado. Mas a Bíblia diz que ele começa então a sentir a presença de Deus, e ouve Deus falar com ele. E quando ele ouve Deus falar com ele, para, conjecturando, contando a história para que você entenda. E quando ele para, eu fico imaginando, porque eu já tive muitos amigos. Vou falar uma coisa mais íntima então. Quando a minha esposa muda o rosto, eu sei que alguma coisa aconteceu. Quando meu filho muda o rosto, eu sei que alguma coisa aconteceu. As pessoas que a gente tem uma comunhão íntima, a gente sabe que aconteceu alguma coisa só no olhar. E eu fico imaginando, pastor Marcos, agora Elias para, começa a chorar, e ele ouve Deus falando com ele. Eliseu dá um passo para trás, bota a mão no queixo, fica esperando. E quando ele para de ouvir a voz de Deus, Eliseu olha para ele e fala: fala para mim, amigo, o que aconteceu? Quando vem a palavra que agora está escrito na Bíblia: hoje Deus me falou que em breve vai me levar para a glória. O maior desejo do crente, o maior desejo do salvo em Deus. E agora eles falam, e Elias fala para Eliseu: você tem me servido com todo carinho, você tem me servido com muito amor, você tem se dedicado a tua vida ao meu ministério. E eu quero te falar uma coisa, Eliseu: você agora tem
a toda a autoridade de pedir o que você quiser. Já parou para imaginar isso? O que quiser, tudo. Se fosse algumas pessoas por aí, não nós aqui, aí eu quero uma casa no Swiss Park. Aleluia. Eu quero uma casa no Alphaville. Oh, aleluia. Eu quero isso, eu quero aquilo. Olha aqui para mim, irmão. Eliseu era crente. Eliseu sabia que a presença de Deus vale mais do que qualquer dinheiro no bolso. Eliseu sabia que a comunhão com Deus não poderia ser trocada por bens. Então Eliseu olha para Elias, quem sabe com os olhos envoltos d'água, olha para ele e fala: eu quero porção dobrada do teu espírito. Quer ter uma vida de sucesso? Quer ter uma vida de unção? Quer ter uma vida de diferença? Quer ter uma vida diferente das demais? Não queira coisas, queira Deus. Não queira objetos, não queira posições, queira Deus, porque é Deus que dá coisas e Deus que dá posição. Foi assim, você conhece a história? E aqui na introdução, você conhece a história que agora eles estão andando e do nada vem uma carruagem de fogo, vem lá um fogo e arrebata. Mas existia uma condição, a capa de novo. Olha, quando eu for arrebatado, fica ligado, porque quando eu for arrebatado, o que vai acontecer? A capa vai sair, vai ficar, não deixa a capa cair no chão. A mensagem primeira para o seu coração esta noite é: não deixe a capa cair no chão, porque Deus pode te dar a tua vitória no piscar de olhos. Não depende de Deus, depende de você. Não fique olhando para um lado e para o outro, fique com o olho direto para a capa. A Bíblia então diz que ele pega a capa e agora começa o ministério. Começa as curas divinas. Começa a liderança na escola de profetas. Começa o ministério solo deste homem. Então, aqui no capítulo de número 4, lá no começo do capítulo de número 4, ele já encontra uma dificuldade. O quê? Multiplicar um azeite na casa de uma mulher que servia a Deus. O seu esposo era um dos da escola de profeta. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Capítulo de número 4, verso de número 8, nós lemos aqui que sucedeu que um dia Eliseu indo a Sunem. Vou explicar para você. A escola de profetas ficava como se fosse aqui em Campinas, ficava para o lado do aeroporto de Viracopos. Só para você ter uma ideia. E o monte aonde ele ia adorar, orar, buscar a presença de Deus, ficava em Sousas, por exemplo. Então, no caminho, no trajeto, era necessário passar por um determinado lugar sempre. E este lugar era Sunem. Os irmãos estão me entendendo, amém? Amém. Era necessário passar por Sunem. E todas as vezes que Eliseu passava por lá, tinha alguém observando. Como existem muitas pessoas que nos observam dia a dia. Como existem pessoas que olham para a gente e vê o jeito de nós falarmos, o jeito de nós se comportarmos, o jeito de nós nos vestirmos, o jeito de nós nos portarmos de uma maneira geral. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Tem muita gente olhando, tem muita gente vendo, tem muita gente apontando, mas também tem muita gente orando. E todas as vezes que ele passava por lá, a Bíblia diz que uma mulher, na Bíblia não diz o nome dela, mas uma mulher crente, uma mulher que servia a Deus, uma mulher que temia a Deus. Esta mulher, o que acontecia então? Ela observava o quê? A postura de Eliseu, o jeito de Eliseu andar, o jeito de Eliseu se comportar. Ela olhava Eliseu e ela faz um comentário ao seu esposo, e está escrito na Bíblia. Qual é o comentário? Meu amor, deixa eu passar para o dia de hoje. Meu chuchu, o nego,
Belezinha. Irmão, e quando a mulher faz isso aí, é porque ela está querendo alguma coisa. Você deu risada, não, irmão? Você está sabendo que lá na sua casa é assim também, né? Ô, nego. Eu tenho visto que este homem que passa aqui, e que todas as vezes que ele passa aqui, a gente dá pão para ele. Eu tenho visto que ele é um santo homem de Deus. Olha a primeira coisa que ela observou. A primeira e a única. Ela observou que ele era um santo homem de Deus. Então Eliseu tinha um chamado. Eliseu, ele se portava, vivia, e as pessoas observavam e reconheciam Deus nele. É necessário as pessoas reconhecerem Deus em nós, irmãos. Nos dias que nós estamos vivendo, é necessário reconhecerem Deus em nós. E estou muito longe de falar de roupa. Eu estou falando de comportamento. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de santidade. Eu estou falando de amor. E essas características aquela mulher viu. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Aí ela dá aquela adulada nele. Aí ela dá aquela olhada para ele e fala: ô meu amor, meu chuchu, ô nego, sei lá, fez um cafuné nele. Ele olhou para ela e falou assim: já está aqui uma coisa. E de fato, tenho visto que ele é crente. Tenho visto Deus na vida dele. Por que a gente não faz um quartinho? Por que a gente não faz um lugar para ele se retirar todas as vezes que ele está na metade do caminho, vem cansado, e todas as vezes que ele passe por aqui, ele fica em nossa casa? Por quê? Porque ela sabia que todas as vezes que Eliseu estava na casa dela, Eliseu não vinha sozinho, ele trazia o Espírito de Deus da vida dele, e na casa dela tinha paz. E coisa boa é ter o Espírito Santo, e coisa boa é sentir o Espírito Santo. A palavra de Deus então nos diz, queridos, preste atenção por favor, que ele, o que acontece, ela fala assim para ele: vamos fazer então, e ela faz. E segundo os historiadores, o que acontece é que ela não faz um quarto dentro de casa, ela faz um quarto em cima da casa, como se fosse ali em cima. E quando ela faz o quarto lá em cima, era que para que todas as vezes que Eliseu chegasse naquele lugar, ele se retirasse e ficasse só para conversar com Deus e estar em plena comunhão com Deus. O que eu aprendo com isso? Existem momentos que precisamos estar sozinhos. Existem momentos que Deus afasta as pessoas de nós para estarmos sozinhos com quem? Com Deus. A Bíblia então diz, queridos e amados irmãos, preste muita atenção por favor. Então, é feito o quartinho. O quarto é feito. Eliseu não sabe de nada. Pelo contrário, não sabe mesmo de nada. E um dia Eliseu vem para comer o pão. Eliseu vem para orar no monte. E quando ele passa por Sunem, a mulher chama: venha comer pão. Aí, o que acontece? Acontece que, eu fico imaginando, conjecturando de novo, que Eliseu agora acaba aquele almoço maravilhoso e a sunamita fala: eu tenho uma surpresa para o senhor. Se fosse o pregador itinerante como eu ia falar: lá vem a sobremesa. Oh glória, aleluia. Lá vem a Coca-Cola. Mas não era nada disso, era algo muito maior. Sabe por quê? Porque Deus dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu vou falar de novo para ver se isso desce para o teu coração. Porque Deus dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque Deus sabe o que você precisa. Porque Deus vê muito além do seu sorriso. Porque Deus vê muito além da sua paz do Senhor. Porque Deus vê muito além do vasilhame. Deus conhece o que? O produto. E Deus não te trouxe aqui à toa esta noite. A Bíblia então diz que ele fala: pois não, agora lá vou eu conjecturar de novo. Como diria na década de 80, viajar na maionese, né, irmão João? Viajar na maionese, vai vendo. Eu dou trabalho para o câmera de vez em quando, viu, gente? Se ligou, né, filho? Acompanha eu, por favor. Então, lá vai Eliseu. Não, mas depois eu faço surpresa para o senhor. Lá vai Eliseu e tampa a Eliseu. Eliseu vai subindo. Quando Eliseu, dá para filmar aqui, né? Ajuda eu aí, varão.
Quando o Eliseu entra aqui, ele não sabe o que está acontecendo, porque ele está vendado aqui. Abre um quartinho aqui, Eliseu entra, a sunamita está atrás. Quando o Eliseu olha aquilo, ele fica extasiado. O que é isso, irmã? O que é isso, irmã sunamita? Ela deve ter olhado para ele e falado assim: tudo isso aí nós fizemos para o Senhor, em gratidão, porque nós vemos Deus na sua vida. Você demorou para dar um glória a Deus, irmão. Sabe por quê? Se você for fiel, Deus vai te honrar. Se você permanecer fiel, Deus vai te honrar. E agora ele entra. E quando ele entra, ele vê aquilo: a cadeira, a mesa, o candeeiro, a cama, tudo perfeito, tudo bonito, tudo de um jeito maravilhoso. O que ele faz? Imediatamente, eu vou descer aqui para ficar melhor. Imediatamente o que acontece? Ele olha para ela e fala: pede tudo que você quiser. Como assim? Pede tudo que você quiser, porque você sabe que eu tenho autoridade com o rei, eu tenho autoridade com o chefe do exército, eu tenho autoridade sobre todas as coisas, porque o pessoal me reconhece aqui como profeta da nação. O que você quiser, você vai ter. Sabe o que ela respondeu? Sabe o que ela respondeu? E depois eu vou te explicar daqui a pouquinho isso. Eu habito no meio do meu povo. Vou resumir para o dia de hoje. Eu habito no meio do meu povo. Eu tenho um bom salário, eu tenho bens, eu tenho amigos, eu tenho um maravilhoso esposo. Eu estou feliz aonde congrego, para mim está tudo bem. Eu habito no meio do meu povo. Tá bom. Só que, irmão, preste atenção e Deus vai falar contigo. Aleluia. Uma coisa é você falar que está tudo bem. Outra coisa é o Espírito Santo que te conhece. Eu vou dizer de novo. Uma coisa é você falar que está tudo bem, que está tudo legal. Outra coisa é quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Os sonhos frustrados, aquilo que não deu certo, aquilo que você tentava tanto fazer e nada foi para frente. Calma. A Bíblia então diz, queridos e amados irmãos, preste atenção, olha que coisa linda. Ela fala: eu habito no meio do meu povo. Então ela desce do quartinho e vem para cá. Aí ela vai fazer as coisas dela. Só que o Espírito de Deus incomodou tanto Eliseu, que ele olha para Geazi e fala: não é possível. Ela tem nos tratado com tanto carinho, ela tem nos tratado com tanto amor, ela tem nos tratado com tanto prazer. Não é possível, nós precisamos fazer alguma coisa. E agora ele pergunta para Geazi, o teu servo, que até então estava crente ainda. Geazi, nos capítulos para frente, começa a escorregar e vira uma lambança só. Mas ainda estava crente. E ele fala para Geazi: você viu alguma coisa que eu não vi? Deus te mostrou. Olha a humildade do camarada. Deus mostrou alguma coisa para você, Geazi. Aí Geazi, pelo Espírito de Deus, foi na veia e falou: eu vi que ela não tem filho e o seu marido já é velho. Você sabe o que isso significa para uma pessoa que professa a fé judaica? Você sabe o que isso significa antigamente? Vou voltar só uns 40 anos. Vou voltar só um pouco de tempo atrás, 50 anos atrás. Uma pessoa que não tinha 4, 5 filhos, a pessoa olhava meio desconfiada para ela. Hoje é normal, até não ter filhos. Mas uma pessoa 40, 50 anos atrás, se ele não tivesse 3, 4 filhos, alguém ia olhar para ele. Mas naquela época, há 4.000 anos atrás, era pior ainda. Por quê? Porque uma pessoa que não tinha filhos era considerada desprovida da graça de Deus. Poxa vida, então, mas ela tinha amigos, mas ela tinha pessoas que andavam com ela, mas era considerada desprovida da graça de Deus. Quem sabe, aqui não, graças a Deus, aqui o pessoal é uma benção. Mas quem sabe em alguma igreja, aquela pessoal meio problemático, cumprimentava: ô irmã sunamita, paz do Senhor. Quando ela virava as costas, ela fica aí feliz, dando risadinha, dando glória a Deus. Mas, no fundo, é desgraçada. E desgraçada não é palavrão, é desprovido da graça de Deus. Talvez em algum momento da sua vida alguém tenha olhado assim para você. Tá vendo? Não falei que não era de Deus? Tá vendo? Não falei que era isso. Tá vendo? Não falei que não ia dar certo. Tá vendo? Não falei que era só lata vazia, só fazia barulho.
Pois é, as pessoas nos medem por fora. Mas existe um que está aqui esta noite, que nos mede por dentro. Aleluia, e nos amou primeiro. Então agora, Eliseu manda chamar ela. Quando Eliseu manda chamar ela, o que Eliseu faz? Eliseu fala, manda chamar a sunamita. E a Bíblia nos afirma que quando ela sobe para o quartinho de Eliseu de novo, o que é que acontece? Ele aponta o dedo para ela e diz assim, vou passar para os dias de hoje. Maio do ano que vem, você estará abraçando a um filho. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Não, corta. Qual que era o maior sonho? Qual que era o maior projeto? Qual que era que todo mundo apontava a ela e falava, não é de Deus, não vai dar certo, tudo resumia a vida dela era desprovida da graça de Deus. Agora, Eliseu vê aquilo, sente a unção de Deus e profetiza sobre a vida dela e fala assim, o ano que vem, maio do ano que vem, você estará abraçando a um filho. Mas sabe qual foi a atitude dela? Totalmente diferente da sua. Você deu glória a Deus, você deu aleluia, mas aquela mulher, ela estava tão machucada, tão ferida, estava tão agoniada, e os seus sonhos já haviam morrido há tanto tempo, que ela responde exatamente assim, não meu Senhor, não mintas para a tua serva, está escrito na Bíblia, não mente não fala, não, você pode dizer qualquer coisa, mas não diga que eu vou abraçar o meu filho. Sabe o que é isso? Aquele tipo de crente que está na igreja há algum tempo, já viu milagre acontecendo na vida de um, na vida do outro, na vida daquele outro, e acha que na vida dele, jamais Deus vai fazer alguma coisa. Mas você está aqui esta noite, você está me assistindo aí, e Deus está dizendo para você, eu ainda quero realizar os teus sonhos. Eu vou dizer de novo com todas as letras para ver se você entende. Eu ainda quero realizar os teus sonhos. Eu ainda quero abrir a porta, eu ainda quero fazer milagres, eu ainda quero restaurar a tua casa, eu ainda quero fazer coisas tremendas. Mas a palavra era contrária. Deixa eu explicar alguma coisa para você, por favor. Então o profeta fala, você vai receber. Existem dois tipos de profecia. Aquele que a gente conhece hoje no meio pentecostal, que Deus toma uma pessoa, ele fala, eis meu servo que eu te digo, tal, esse jeito aí, você conhece. O outro é aquele que serve para aquelas pessoas mais sérias. Não que as outras não sejam, mas tem muita meninice nesse outro lado. O segundo tipo de profecia é que o próprio profeta fala, segundo a minha palavra vai acontecer. E aí o cara tem que ser macho. Aí o camarada tem que ser de Deus. Porque ele está falando segundo a minha palavra. Onde tem isso na Bíblia? Explico para você. Elias, professor de Eliseu, disse para o rei, segundo a minha palavra não chove. E não choveu. Segundo a minha palavra não chove. E ficou mais de 3 anos sem chover. Elias viu que o negócio estava feio, o que ele fez? Vamos para o monte, vamos morar no mesmo monte, Carmelo. Vamos morar. Geazi, sobe lá em cima. Você conhece essa história? Geazi, sobe, está vendo alguma coisa? Não. Ora de novo, joelho no chão, boca no pó. Ora, está vendo alguma coisa? Não. E ele faz isso por diversas vezes. Na última vez o que acontece? Está vendo alguma coisa? Tô. O que você está vendo? Eu vejo uma pequena nuvem. Que tamanho que é? É grande? É uma tempestade? Não. É do tamanho da mão de um homem. O que Deus nos mostra com isso? O tamanho do milagre não é determinado por você. O tamanho do milagre é determinado por Deus. Mas se vem de Deus, vai acontecer coisas grandes para a tua vida. A Bíblia então diz, irmãos, que ele fala, segundo a minha palavra, o ano que vem, essa época, vai ter um filho. Dito e feito. A Bíblia então diz que o neném nasce. Não quero entrar nesses outros detalhes, mas o neném nasce. E o neném nasce, imagina comigo, para a Bíblia dizer que o seu esposo já era velho, com certeza ele já tinha mais de 80 anos. Imagine, vamos lá,
Eu tenho 2 filhos. O primeiro tem 18. Nós tivemos ele que eu tinha 23, a minha esposa 24. Lindo, maravilhoso. É muito bom ter filho. Uma glória. Tá bom, vamos lá. A gente trata com todo amor, com todo carinho. Depois de 16 anos, tivemos a segunda filha. Gente, eu sei para vocês, mas eu acho que vocês vão concordar comigo. É totalmente diferente. Por um monte de coisa, mas é totalmente diferente. Mas aonde que eu quero chegar? Explico para você. O que você batia no outro, você não bate nesse. É assim, você é mais tolerante. A idade nos faz tolerante. A idade nos faz pensar mais. Não é verdade, pastor? A idade nos faz pensar mais. Sermos ponderados. Agora imagine comigo, um homem de 80 anos, uma mulher de aproximadamente 50 anos. Agora, não era só uma criança que estava na sua casa. Aquilo lá, aquele bebê simbolizava muito mais do que uma criança. Aquele bebê era a honra de Deus dentro daquela casa. Vou dizer de novo, para ver se você entende. Estou falando de honra de Deus na sua casa. E eu não estou jogando conversa da boca para fora. Mesmo sendo itinerante, eu congrego aqui. Se eu profetizar sobre a tua vida e não acontecer, você vem aqui e me fala. Eu sou daqui. A Bíblia então diz que agora o bebê está andando. Gente, imagina a alegria daquele homem, pastor Marcos, quando aquele menino fala papai. Quando aquele menino começa a andar. Imagina o desespero daquele casal quando ele vai dar os primeiros passos, cai, bate a cabeça, faz um galo. Era tudo muito intenso. Era tudo muito profundo. Agora, o pessoal que convivia com ela, o pessoal que andava com ela, já não tinha ela mais como uma desprovida da graça, mas agora as pessoas olhavam para ela e diziam: está vendo o que Deus fez na casa da sunamita? Deixa eu passar isso para você esta noite. Em nome do Senhor Jesus, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: está vendo? Deus está na família dele e dela. Está vendo o que Deus fez? Deixa eu ser mais incisivo, mais firme com você. Em nome de Jesus, levante a tua mão. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Com toda a autoridade de Deus, você vai ver o que Deus irá fazer na tua vida, no teu emprego, na tua família, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua vida espiritual, acima de tudo. Em nome de Jesus, você vai ver a diferença. Se você entendeu, diga amém. Pode abaixar a tua mão em nome de Jesus. Imagina a alegria, eu fico imaginando e fico, sei lá, eu viajo muito na maionese, gente, pelo amor de Deus. Passeava com o nenê, andava com o nenê. O nenê fazia uma gracinha, era a alegria da casa. A Bíblia diz que o menino faz 4, 5, 6 anos. Ou melhor, a teologia diz. E nessa época não é como no dia de hoje, não tinha a vara da infância, nada disso. 6 anos, sabia andar, sabia carregar enxada, vai para roça. Era normal, para fazer o caráter do homem, para fazer o caráter de um homem, valorizar as coisas. Então agora a criança ia com os seus trabalhadores. Versículo de número 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu com seu pai e estava com os seus trabalhadores. Um dia normal, sai 4, 5 horas da manhã da roça. Eu morei na roça 4 anos, numa cidade interior, 4, 5 horas, tá todo mundo ouvindo rádio, tá todo mundo ligado para trabalhar. E é assim mesmo. Então agora, ele saiu com os trabalhadores do seu pai. E quando ele sai com os trabalhadores do seu pai, o que acontece? Acontece que ele começa a reclamar de dor de cabeça. Versículo 20, a Bíblia diz que ele começa: ai, a minha cabeça, pai. Ai, a minha cabeça, está doendo, pai. O pai que conhece o filho, olha para o filho e fala: não é fingimento, e não é gracinha, não é corpo mole, está doendo a cabeça. Ele pede para que um dos trabalhadores de seu pai pegue o menino e leve para a mãe. A Bíblia diz no versículo de número 20, que levou o menino
O menino chegou em casa, segundo os estudiosos, umas 8 da manhã, ficou de joelho no quintal de casa, gritando de dor de cabeça, até o meio-dia e morreu. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? O menino morreu. Explica para mim. Explica para um teólogo do século em que vivemos, nesse mundo em que a prosperidade, em que tantas coisas dominaram o evangelho, explica para mim, o menino morreu. Vou explicar melhor. A honra morreu. A graça de Deus morreu. Os sonhos morreu. E a vergonha chegou. Como que você vai explicar isso para um crente? Mas eu explico para você. 2005, a minha esposa Néia estava grávida, segundo filho. 2005, a Néia grávida. Alegria total, segundo filho. Vamos fazer o primeiro ultrassom, maravilha, glória a Deus. Feliz. Pessoal da igreja animado. Porque ela era, na época, ela era regente do círculo de oração e eu era o regente da banda. Alegria total. Segundo o ultrassom, o tal do morfológico, é isso, se eu não me engano, que vê mais detalhes do bebê. Preste atenção. O médico olhou. O médico coçou a cabeça. O médico chama outro médico. Que chama outro médico, que chama outro médico. Daqui a pouco, no Madre Teodora, tinha mais ou menos uns 8 médicos olhando o ultrassom e os médicos fazendo assim. O médico nos manda para a especialista diz assim: o seu filho tem todos os ossos tortos, o seu filho não tem um rim, o seu filho não tem possibilidade nenhuma de nascer. Vai durar a gestação toda e no final da gestação ele vai morrer. Como explicar isso para alguém que vivia dentro da igreja? Para alguém que estava segunda-feira no círculo de oração, terça-feira no culto de ensino, quarta-feira no ensaio do coral, quinta-feira no culto público, sexta-feira no ensaio do círculo de oração. Como explicar isso para alguém que respirava Cristo e respirava a igreja? 6 meses de oração e jejum. Muitas pessoas do campo oraram, porque a gente era bem conhecido por causa da rádio, que a gente fazia parte. Então, todo mundo olhou e falou, vai dar milagre. Vai acontecer alguma coisa. A médica olhou e falou assim, o neném não vai nascer, isso, e tem mais. Isso só acontece por causa de doença sexualmente transmissível. Que demônio? Como assim? 2 crentes lavados no sangue de Jesus. 2 novos, moços e moças novos. Como assim? Resumindo. Dia 1º de dezembro de 2005, o neném nasceu. Viveu 2 horas e morreu. Nessa época eu já pregava como itinerante. As pessoas olhavam como olhavam para a sunamita. Um pastor da rádio olhou para mim e falou, confessa o teu pecado. Eu quase confessei o pecado nele. De verdade, gente, eu estou sendo muito sincero com vocês. Aquilo rasgou meu coração. A minha esposa ficou uns 3 meses depressiva à beira da morte. E a gente acha que isso não acontece na vida de crente. Acontece. Acontece. A Bíblia então nos diz que aquela mulher fica arrasada. Mas tudo depende das nossas atitudes. Tudo depende do nosso comportamento perante a nossa fé. Não falo de maneira nenhuma para emocionar ninguém de jeito nenhum. A Néia não pôde, a única vez que ela viu o bebê foi na hora que tirou o bebê dela, ela olhou o neném engasgando
ficando, o médico perguntou, tem problema? Tem. Não passaram nem que o nenê tinha problema. E aí, ela viu o rostinho do bebê passando mal, levaram o bebê e ele faleceu. Aí imagina só, o pregador, o dono da rádio, com o caixãozinho branco na mão, levando para enterrar, e o pessoal acompanhando. O dia da aprovação chega na vida do crente, a gente se pergunta por quê? E eu explico o meu porquê para você. Explico. 2 porquês. A minha mãe nunca firmava na igreja. Minha mãe, eu sou filho adotivo, e depois um outro dia eu explico isso para vocês. Eu sou filho adotivo, fui adotado aos 9 meses. A minha mãe adotiva, ela era crente da igreja batista. Aí teve um problema lá, e sabe como é que é as coisas, desviou. E na década de 80, minha mãe se tornou a maior macumbeira de Campinas. Minha mãe tinha um centro de umbanda na Vila Teixeira, onde políticos, muita gente ia. Depois eu conto direito sobre isso, para mim não enfadar a mensagem. Enfim, minha mãe, quando tentou ir para a igreja, sempre ela aquela crente problemática. E todos os pastores que visitavam, metodista, presbiteriano, assembleano, todo mundo, era um trabalho, era 1 hora expulsando o demônio toda vez. A minha mãe, depois que passamos por tudo isso, chamou eu para almoçar em casa, e quando ela chamou para almoçar em casa, ela falou, Marcos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vi que vocês e a Né são crentes mesmo. Eu conversei com seus irmãos, e nós decidimos que nós vamos para a igreja e nunca mais vamos sair pelo testemunho de vocês. Não, você não entendeu o que eu disse, irmão. Se você tivesse entendido, você tinha no mínimo dado glória a Deus aí. Testemunho vale mais do que 1000 palavras. Segundo motivo em que eu entendi que aconteceu. Morei em Guaratinguetá, pastoreei em Guaratinguetá, e eu tinha um rapaz que era muito amigo meu, tem um amigo meu ainda. Teve um filho que teve uma anomalia lá, eu não me lembro agora, ficou 6 meses internado e o menino morreu. Aí eu sentei com ele, contei a história tintim por tintim do meu Davi que foi embora. Orei com ele e ele falou, pastor, se não fosse o Senhor, eu iria me matar. A gente não entende hoje, gente. A gente não consegue compreender hoje. A gente não consegue raciocinar pelas escamas que estão nos nossos olhos. Mas a provação, a luta, ela tem um motivo, e muitas vezes não é por você, mas é pelas pessoas que estão olhando você. Você pode dizer um amém por isso? Sunamita estava no beco sem saída agora. Ou eu conto para todo mundo que o meu filho morreu, e minha vida vai acabar, o meu sonho vai acabar, tudo vai ficar desmoronado. Tudo vai ficar a ponto de vergonha. A primeira opção era essa, a mais fácil. Eu disse para o meu filho hoje, existem 2 opções na vida, a mais fácil e a mais difícil. A mais fácil são as coisas com o mundo, a mais difícil são as coisas com Jesus. Difícil, pastor, tem um preço. E tem que aprender e tem que pagar. Então a sunamita tinha dois rumos. O primeiro era tomar posse da vergonha, falar, eu perdi, para mim já era, não vai dar certo, a vergonha chegou, vou esperar todo mundo para fazer o funeral. A segunda opção, a opção de Deus, qual era? Eu pego o menino, eu coloco o menino sobre a cama do profeta, onde tudo começou, lá na profecia. Foi Deus que me deu, e só Deus pode tomar. Foi Deus que me concedeu, e só Deus é que pode resolver isso para mim. É isso que nós temos que aprender, irmãos. Com as nossas forças, nós vamos só até aqui. Nós não conseguimos mais do que isso. Mas com o poder e a graça e a misericórdia de Deus, nós vamos muito mais longe. Precisamos ter dependência, precisamos depender, precisamos entender que somos dependentes de Deus.
Esse negócio de eu consigo, para mim vai dar certo. Eu piso, bato aqui, passo sal, isso não dá certo. Pode dar até por um instante, mas o que dá certo é falar: Senhor, eu não vou conseguir sentir, Senhor, eu não vou conseguir romper, vai na minha frente, abre a porta, faz um milagre, aí dá certo. E foi isso que ela fez. Ela pega o menino então, sobe até a cama do profeta e coloca o menino lá, reconhecendo que a vida dela era de Deus, reconhecendo que os planos não eram dela, os planos eram de Deus, e que Deus tinha alguma coisa para realizar naquele momento de sofrimento. A Bíblia então diz que ela fecha o quarto e vai em direção ao monte, encontrar quem? Eliseu. Na metade do caminho, ela encontra o seu esposo, a Bíblia está dizendo, ela encontra o seu esposo e ele pergunta: está tudo bem? O bebê melhorou? A criança melhorou? Nosso filho melhorou? Está tudo bem? Ela olha para ele e fala: tudo vai bem. Agora eu pergunto para vocês, tudo ia bem? Claro que não. Mas existem duas óticas, e nós crentes devemos nos apoiar nisso. A Bíblia é muito clara. Qual é a ótica? A ótica carnal e a ótica espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Ou seja, a nossa guerra não é contra o irmão, contra o vizinho, contra A, contra B. A nossa guerra é contra as coisas do inferno. Tudo vai bem? Tá bem. Imagina o coração dela por dentro, gente, fala sério, vai. Imagina o coração dela por dentro. Tudo vai bem? E o menino estava morto lá. Ela não contou para o esposo, não, tá tudo bem. Ela acreditava que Deus não havia deixado o sonho morrer ainda. Por mais que todas as possibilidades já estavam dizendo que ia ter velório, ela não estava acreditando nisso, porque o profeta estava lá. E ela tinha intimidade com quem? Tinha intimidade com Deus. O segredo é ter relacionamento. O segredo é ter intimidade. O segredo é saber o Deus que você serve. O segredo é saber que nos momentos difíceis que você não vai, Ele vai. O que nós precisamos, gente, é parar de ser um crente lógico às vezes. Não estou falando para você ser maluco. Eu estou falando que nós devemos andar pelos olhos espirituais e acreditar o que os crentes há 40, 50 anos acreditavam. Acreditar que Deus ainda ressuscita, acreditar que Deus ainda transforma, acreditar que Deus ainda liberta. Acreditar, não ser crente só de papel, mas ser crente de acreditar. E ela vai. Na metade do caminho, encontra o esposo, está tudo bem, tudo jóia, maravilha. E o que acontece então? Acontece que ele fala: você vai fazer o quê? Onde você vai? Vou lá conversar com o profeta. Mas hoje não é sábado, que era o costume de ir no sábado falar com o profeta e adorar ao Senhor. E hoje não é nenhum dia de festa. O que você vai fazer lá? Eu vou lá. Eu vou lá porque tudo vai bem. Por que você está aqui ouvindo a palavra de Deus? Por que você está aí me assistindo? Por fora, aparentemente, parece que está tudo confuso. Mas Deus está dizendo ao seu coração claramente esta noite: tudo vai bem. Por mais que, eu vou dizer de novo, por mais que tudo pareça embaraçado, por mais que haja uma grande tribulação em nosso país esta noite, creia uma coisa: Deus está falando claramente aos nossos corações: tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem para a glória de Deus. Tudo vai bem. Ela chega no pé do monte, e quando ela chega no pé do Monte Carmelo, a Bíblia diz que Geazi olha e vem correndo. Geazi vem porque o profeta estava orando, ele quis interromper, mas a Bíblia diz que o profeta Eliseu olha aos olhos dela e vê que ela estava aflita. E manda a sunamita vir até a mim. Ela vem até a mim, e quando ela chega até o profeta, aí vem a pergunta: por que você está aqui? Está tudo bem? E o que ela responde?
tudo vai bem. Ajude-me a pregar, por favor. Com todo amor e carinho, olhe para o teu irmão e diga, tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem, gente. Tem gente que não conseguiu, tem gente que não está conseguindo respirar agora, está na beira da morte, tem gente que foi sepultado, tem gente que morreu sem salvação, tudo vai bem. Nós somos privilegiados ainda, Deus fala conosco, tudo vai bem. Chega até o profeta, tudo vai bem, mas tem uma coisa, profeta, o quê? Diga-me logo. Aquele menino, aquela bênção, sabe? Aquele menino que o Senhor falou que era uma bênção, aquele menino que o Senhor falou que ia ser profeta, aquele menino que o Senhor falou que ia ser uma grande bênção nas mãos do Senhor, aquele menino que o Senhor profetizou, aquele menino é uma bênção. Pois é, morreu. O profeta toma um susto. O profeta, quem sabe, bota a mão na cabeça e fala, como é que é? Morreu. A Bíblia diz que ele manda Geazi primeiro, não acontece nada, para resumir a história, agora vem ele. Vem com o seu bordão, o seu cajado. Ajuda eu na câmera aí, filho. E vem e sobe no quartinho, presta atenção. Ele abre o quartinho, o menino está morto lá. Ele fecha Sabe essa mania nossa de contar tudo para todo mundo? O irmão na palestra disse isso, não conte tudo para todo mundo, que tem muita gente perturbada por aí. Tem muita gente que por fora é um sorriso só, mas por dentro é uma tribulação só. Não conte tudo para todo mundo. Quando você quiser contar alguma coisa para alguém, existem pessoas preparadas por Deus, e que Deus colocou como pastores para você contar as suas deficiências, e também feche a porta do teu quarto e conte para Deus. Os tempos são difíceis. Então agora ele está aqui. Lá embaixo, ninguém sabe de nada, pastor Marcos e irmão João. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que está acontecendo. Está lá a sunamita e está lá Geazi. Aqui em cima está o profeta e está o menino. O menino está morto sobre a cama de Geazi, do profeta. Quando ele olha, aí vem o outro lado da moeda. Diga o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Lado do pastor. Que ouve o problema de todo mundo e fecha a porta do quarto e vai falar, Deus, eu não sei o que fazer, Deus, mas o Senhor é o nosso Deus e vai fazer alguma coisa. Eu não sei qual foi a conversa que Eliseu teve com Deus, mas eu sei que o negócio foi sério. Sabe por quê? Imagine comigo, Senhor, se fosse eu, Eliseu, conjecturando, Senhor, o escriba está escrevendo, Geazi está lá embaixo, a sunamita está lá embaixo, está escrito no capítulo de número 4, eles estão escrevendo lá que eu subi no quartinho, Senhor, eu preciso sair daqui com uma resposta. Talvez é o que você veio fazer aqui esta noite, sair daqui com uma resposta. Respostas. Existem momentos que não dá mais para protelar, precisamos de respostas, pastor Marcos. Respostas. Então agora, a Bíblia diz que ele se deita sobre o menino e ele ora. E na 7ª vez que ele se deita sobre o menino, respira, o menino vai e ressuscita. Mas por incrível que pareça, essa não é a benção maior não, calma aí. Lá embaixo, ninguém está sabendo o que está acontecendo. Lá ninguém sabe. Lá está Geazi e está a sunamita, ambos correndo a unha, desesperados. O que será que está acontecendo lá? A hora vai passando e ninguém sabe. E aqui em cima, o menino ressurreto. A porta está fechada. Então agora ele pega o menino, conjecturando, para você entender. Lá embaixo ninguém sabe o que está acontecendo. Ele pega o menino no colo, abre a porta com o cotovelo, o menino deitado aqui. Aleluia. E ele vai descendo a escada. Se ele fosse igual eu, ele ia pegar uma peça na sunamita, com a cara amarrada. Ia chegar assim a sunamita aqui. A sunamita olhando para ele, chorando, achando que não deu certo. Quantas vezes você vem aqui e acha que não vai dar certo, irmão? Não entendeu não, deixa eu dizer de novo. Talvez não tenha dado certo do teu jeito, mas o jeito de Deus é melhor.
Eu vou dizer de novo, talvez não tenha dado do seu plano, do teu jeito, da tua medida, mas a medida de Deus sempre será a medida melhor, o jeito de Deus sempre será o jeito melhor, a maneira de Deus sempre será eficaz, o plano de Deus sempre vai ser aquele plano que jamais falhará. Olha aí, vai vendo. Ele está com a menina no colo, com o menino no colo. Ele olha para a sunamita, olha para o seu ajudante lá, para o teu aprendiz. Olha aqui para mim, por favor. Eu vou te pedir uma coisa. Por favor, em nome de Jesus. Faz assim, pessoal. Olhe para o teu irmão com a mão assim e fala assim, vai vendo. Fala para ele, vai vendo. Fala aí. Pegador meio louco, né? Agora olha para ele com um sorriso no rosto. Já só sorriu, né? Olha para ele assim, ó. Vai vendo. Pela fé. Vivemos pela fé. Não vou pregar nenhuma heresia, não. Um amigo meu esses dias pregou lá numa igreja, nossa igreja, já inventaram que ele falou heresia. Tadinho, tá chorando, chorou para mim 1 hora no WhatsApp. Eu não inventei, Tasca, não foi heresia. Dizer que tem, mas ó, as pessoas gostam. Então, se alguém for assistir esse vídeo, por favor, assista inteiro. Faz assim com a sua mão, por favor. E lá vem o carrancudo descendo. A sunamita não sabe o que estava acontecendo. Mesma coisa nós aqui na terra. Às vezes Deus está fazendo um milagre lá em cima no céu. Já preparou o milagre para nós no céu. Já realizou grandes obras para nós. E nós aqui embaixo no culto de quinta-feira. Ai meu Deus, será que eu vou morrer? Ai, não tem gasolina. Ai Deus, vai acabar o arroz. Ah, irmão, você vale muito mais que um passarinho. Ah, irmão, você vale muito mais do que qualquer pardal. Deus está cuidando de você. O Brasil pode virar do avesso. Você não vai perecer porque Deus está cuidando da igreja. E lá em cima Deus havia preparado o milagre. Lá em cima Deus já havia feito A, B, C, D. Lá em cima Deus já havia realizado grandes coisas. E aqui embaixo estava Sunamita e Geazi. Vamos ter que fazer funeral. Vai acontecer o pior. Não vai dar certo. Lá vem ele. O menino não ressuscitou. As piores coisas estão acontecendo. E ele olha para a Sunamita. E a Sunamita está assim olhando. Ele fala, estica o braço, Sunamita. E eu falo para você, faça assim em nome de Jesus. E ele olha para aquela mulher, dá um sorriso e diz, receba o teu milagre em nome de Jesus. Eu vou dizer de novo para ver se você entende. Receba o teu milagre, receba os seus sonhos ressurretos, receba a porta aberta em nome de Jesus. Arabanda Súria Nabacantarácia. E com desce andalácia era bacalá. Aquilo que te trouxe vergonha vai te trazer a presença de Deus. Aquilo que outrora te deixou envergonhado, você vai ver com os seus olhos que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Foi assim na minha vida, e se foi na minha vida eu posso compartilhar com você. Deus confunde as coisas, Deus transforma as situações, e Deus faz o que tem que fazer. O que importa é que Deus seja glorificado em nossas vidas. A gente canta, levanta a mão, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória, mas na hora a gente deixar tudo para Ele, a glória para Ele, e entender que Deus tem os seus propósitos, a gente morde o beiço. Deus está dizendo para você esta noite com todas as letras, eu estou no controle, estou no propósito, e esta noite ressuscito os teus planos. Tudo aquilo que o diabo tentou enterrar, eu vou levantar. Tudo aquilo que tornou vergonha, não era o tempo de Deus. Não era o tempo de Deus, mas isso significa que Deus virou as costas para você. Deus te ama do mesmo jeitinho. Deus tem um plano do mesmo jeitinho. O que importa, o que nós temos que entender é que o passado, o presente e o futuro, o passado, às vezes nós esquecemos bastante coisa. Lembramos só o que nos apraz, o que é para a gente. O presente a gente lembra porque está fresquinho. E o futuro a gente não sabe nada daqui 3 segundos. Já parou para pensar nisso? A gente não sabe se a gente tem 10 anos de vida ou se a gente tem 10 dias. A gente não sabe
o que vai acontecer com a gente quando a gente sair por aquelas portas. Mas o importante é que o Deus da promessa sabe de todas as coisas. O importante é que o Deus que te chamou, te escolheu e te trouxe aqui, e você que está assistindo esse vídeo conhece todas as coisas. E esta noite você não sairá do jeito que você entrou, de jeito nenhum. Deus tem um plano. O meu plano pode ser, olha o meu plano, por exemplo. Sábado, vou para o circuito das águas, esvaziar a cabeça, relaxar, passear com a família. Vou nada, não tem gasolina. É o meu plano. Já era, meu plano já era. Mas o que nós temos que entender, que os planos de Deus são perfeitos. Saia daqui consciente disso. Os planos de Deus ao seu respeito são perfeitos. E se são perfeitos, você demorou tanto para dar um glória a Deus. Significa que vai dar certo. Significa que Deus está contigo. Significa que Deus cuida de você nos mínimos detalhes. É que o Senhor não sabe o que eu estou vivendo, não sei mesmo, e talvez eu não suportaria a tua carga. Mas eu sei de uma coisa, Deus está cuidando de ti. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Deus está cuidando de ti. 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 Ô sunamita, Deus está cuidando de ti. Para encerrar, só um segundinho para encerrar, preste atenção. Segundo a teologia, este menino que morreu e ressuscitou, filho da sunamita, foi um dos profetas, Abacuque. E só quem tem experiência com Deus pode falar, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte mantimento na minha casa, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que acabe tudo, ainda que tudo que eu conheço não exista mais, eu, todavia, adorarei ao Senhor. É para isso que serve a experiência. É para isso que serve as costas largas. É para isso que serve as cicatrizes. Cicatriz não serve para te perturbar, e muito menos para te machucar e te ferir e te envergonhar. Cicatrizes servem para mostrar que você tem experiência com Deus.